Oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vocês podem me chamar de Lucy, Saeki ou até mesmo Musa. Como eu errei no último vídeo, eu acabei confundindo o meu nome e falando a personagem que eu coloquei na minha foto de perfil, mas tanto faz como vocês quiserem me chamar. Eu realmente não vejo problema algum em ser chamada de Musa, inclusive ela é uma personagem que eu gosto muito, é a minha favorita. Hoje eu estou aqui fazendo a Flora, como eu disse anteriormente no vídeo da Bloom, eu iria fazer todas as Winx separadamente. Dessa vez eu coloquei o vídeo no 2x, na velocidade 2x, então vocês vão perceber que tá bem mais rápido na construção do sim, porque o vídeo em si eu achei que tava muito grande e eu decidi dar uma acelerada, então me digam se tá bom, se tá muito rápido. Eu pessoalmente achei que tá bem tranquilo, mas o importante é que é o feedback de vocês. A Flora era uma das Winx que eu estava com mais ansiedade de fazer, especificamente a parte de fada dela, mas como eu acabei me decepcionando com a parte de fada da Bloom, eu também me decepcionei um pouquinho com a parte de fada da própria Flora. Em contraponto, eu adorei a forma que eu fiz o rosto dela. O rosto dela está impecável. Eu sentia que realmente parecia a Flora. Tanto na questão do cabelo, que eu consegui encontrar um parecido, quanto também na questão da maquiagem e também da expressão que eu fiz, como tá agora, esse rostinho de agora. Eu coloquei alguns detalhes que eu achei que combinaria bastante com a Flora, que por mim ela teria, se não fosse o desenho, ela provavelmente teria. E já quero deixar claro também que no cabelo dela, depois de um tempinho, eu acabei esquecendo de colocar as mechas loiras no cabelo, mas quando eu fui colocar, era melhor nem ter tentado, sinceramente, porque eu não achei nenhuma. Tentei ver todas as mechas que eu tinha, mas nenhuma funcionou pro cabelo da Flora. E eu acabei só perdendo um pouquinho de tempo nessa parte, mas tudo bem. Pelo menos eu descobri isso. E, enfim. Infelizmente não teremos uma Flora com o cabelo dela com as mechas. Vocês vão ter que lidar um pouquinho com isso. A parte do Enchantix eu consegui colocar algumas mechas, mas não as mechas que tem na franja dela. Infelizmente foram mechas que deram apenas no comprimento do cabelo. E eu vou explicar um pouquinho sobre a história da Flora. Ela é a guardiã de Lynfea. No caso, ela nasceu em Lynfea, a família dela inteira de lá. Principalmente a irmãzinha dela, Miele, que vai ser importante. A transformação que eu escolhi para ela foi Enchantix. A Miele é o ponto fundamental para a transformação da Flora no Enchantix. A Flora é uma personagem extremamente tímida, não extremamente, mas ela é bem tímida, ela é bem calma e ela é muito gentil. Ela é extremamente gentil. E também ela é a melhor na questão das poções, elixires. Tanto que vocês vão ver na hora da aspiração, eu coloquei... Acredito que o nome seja especialista em elixires, algo do tipo, mas é uma aspiração focada nessa parte de poções e elixires que eu senti que combinou muito com ela e que seria algo que ela se aprofundaria na primeira temporada, inclusive, se eu não me engano, a primeira ou a segunda, mas em alguma dessas duas temporadas, as Trix acabam enfeitiçando, né, amaldiçoando uma menina chamada Mirta, no caso, uma bruxa chamada Mirta. Essa bruxa, ela também é meio que parecida, assim, com a Flora na questão de personalidade, e a Mirta não despreza as fadas, na verdade, ela queria que as fadas e as bruxas vivessem em harmonia. E acaba que ela descobre um pouquinho sobre o plano das Trixes e tenta impedir de alguma forma, ou pelo menos contar para a diretora delas. Só que as Trix encontram ela primeiro, amaldiçoam e transformam ela em uma abóbora. E é graças à Flora que conseguem tirar ela dessa maldição. Inclusive, a Flora... Eu não me lembro se não podiam contar para o professor sobre a Mirta
ou se realmente, se não fosse pela Flora e a magia dela, principalmente, elas não teriam conseguido. Mas acredito que seja a segunda opção, já que a Flora é dita como a segunda ou a terceira mais forte das Winx. Mesmo que no desenho acabe decepcionando algumas partes, onde ela aparenta ser muito fraca, sendo que na verdade ela não é fraca, ela é bem forte. Só que algumas vezes ela só cai muito. No caso, ela é derrotada muito facilmente. Infelizmente, mas ela realmente é uma personagem bem forte, bem poderosa. E ela conseguiu salvar a Mirtha, reverter o feitiço que foi lançado por 3 bruxas. Não foi só uma bruxa, foram 3. Então a potência é bem grande. A Flora também demonstra bastante segurança e questão de se sentir inferior a algumas pessoas. Como quando ela começou a namorar com o Elia. Eu não me lembro direito se era quando eles começaram a namorar ou se foi quando ela começou a gostar dele. Mas apareceu uma amiga de infância do Elia e acabou que a Flora viu essa amiga de infância e se sentiu muito insegura. Porque essa amiga de infância parecia ser bem melhor que ela. E isso deixou ela realmente chateada, de certa forma. Por causa disso, a gente acaba tendo algumas brigas em relação aos dois. E no caso não são nem brigas entre os dois, mas é mais a Flora se sentindo chateada e não tentando evitar o Elia, porque sabe que ela não é tão boa quanto aquela amiga. No caso, ela pensa isso, mas sinceramente, a Flora era incrível. Enquanto diferente da Bloom, por exemplo, que era mais cabeça quente e realmente enfrentava de frente o perigo, no caso, acredito que seja o nome Diaspro, que conseguiu enfrentar a Diaspro de frente. Alguns outros momentos onde ela não conseguia enfrentar de frente, acabava chorando, mas a maioria das vezes ela tentava enfrentar de frente. A Flora acabou não tendo tanta coragem assim. Mas mesmo assim a Flora ela conseguiu passar por cima dessas inseguranças que ela possuía e felizmente deve ter entendido um pouquinho sobre o seu próprio valor. Tanto que depois disso tem menos cenas onde ela não confia em si mesma. Ah, e um ponto bem interessante, ela é tipo a mãe do grupo. No caso, ela é que mantém todas na linha e realmente é a pessoa que é extremamente compreensiva e conselheira. Na parte dos traços, eu coloquei ela como bondosa. Por mim, eu teria colocado, acho que 6 traços nela. Adora o ar livre, recicladora, amante das plantas, amante da natureza, bondosa e leal. Mas, infelizmente, só podemos colocar 3 traços. Eu sei que tem mods específicos para ter mais de 3 traços, só que eu não tenho esse mod e também eu não acho tão necessário em alguns momentos. E então eu não tenho, mas por mim ela teria todos esses traços, só que eu não consigo colocar esses, então eu separei nos que eu achava mais importante, que representava mesmo a personagem de forma até branda, digamos assim. Não é algo que focava muito na minha percepção e na minha visão da personagem, foca muito mais no que já é apresentado na série, como por exemplo, a amante da natureza e a amante das plantas e também bondosa. Ela é muito bondosa. E, bom, eu coloquei sempre ela com asas, não, desculpa, com saias. Saias porque eu achei que ela combina bastante com saia. As Winx em si usam muitas saias e aquelas saias bem curtinhas. Então, pra não perder um pouco dessa característica das Winx, que elas usam saias bem curtas, eu decidi colocar a Flora com uma saia bem curta, diferente da Bloom, por exemplo, que eu deixei ela com uma calça longa, mas essa calça também representa a Bloom da primeira temporada. Essa roupinha que eu estou fazendo representa a Flora na primeira temporada também, é a roupinha que ela mais utiliza. Eu fiz 2 looks pra ela nessa forma normal, humana dela. O primeiro look, que é quase uma cópia do look da primeira temporada, e a segunda roupinha, que é algo que eu achei que combinava bastante com ela e que ela provavelmente usaria uma roupinha dessas. Talvez eu faça isso nas próximas personagens, principalmente na Estela, porque a Estela em si é uma personagem que é muito da moda.
E por ser muito da moda, acaba que não dá pra fugir em ter vários looks pra ela. É bem complicado. E, bom, a Flora, eu coloquei alguns enfeites nela. O brinco em si são realmente da fotinho que eu tinha de inspiração. Acho que eu coloquei no início do vídeo. Vocês podem voltar ou talvez só pesquisar no Google a fotinho dela, que daí vocês vão ver. Ela tem esses brincos grandes. Mas eu coloquei um colarzinho porque eu achei que ficaria bom pra ela. Agora nessa parte eu estou especificamente tentando achar as mechas, que eu não achei nenhuma. Que decepção, meu Deus. Fiquei tão triste vendo isso. Porque realmente as mechas pra mim é o que mais caracteriza as personagens. Porque qualquer personagem pode ter o cabelo castanho. Mas nem todo personagem tem o cabelo castanho com mechas loiras, principalmente na franja. Então, infelizmente, perder essa característica das personagens é meio triste, mas a gente consegue lidar com isso. Nem tudo dá pra fazer perfeitamente igual no The Sims. Vou aproveitar também essa parte pra falar um pouco da transformação que eu escolhi pra ela, que foi Enchantix. Se eu não me engano, eu pedi pra vocês guardarem o nome da Miele, que é a irmãzinha mais nova da Flora, pra vocês guardarem o nomezinho dela. Por que eu pedi isso? Porque o Enchantix acontece graças a Miele. Pelo que eu me lembro, as Winx foram atrás do Salgueiro Negro pra poder conseguir um pouco da água dele. A água é meio que um reversor de maldições ou mortes, eu não sei direito, mas é algo que é realmente poderoso, que conseguiria salvar a Faragonda. Eu não lembro direito qual era a doença que ela tinha, ou no caso qual a maldição, ou o que ela estava tendo naquele momento para precisar do Salgueiro Negro, mas era um pouco da gota, um pouco da água do Salgueiro Negro que elas precisavam. Elas foram para lá, conseguiram até, mas as Trix apareceram e acabaram quebrando o copinho que elas trouxeram e pegaram, né, a água do Salgueiro Negro, e depois ainda por cima fizeram uma bruxaria para amaldiçoar, no caso, poluir toda a água do Salgueiro Negro, ou seja, não conseguiram mais salvar a Faragonda por causa disso. Antes disso, a Miele estava com elas. Acredito eu que ela tenha sido meio que um guia até o Salgueiro Negro, eu acho. Não tenho certeza, mas a Miele estava lá no meio, tanto que a Flora pediu pra irmãzinha voltar para casa, mas a irmã não voltou para casa. E ela meio que seguiu a Flora até onde elas estavam, e quando a Flora viu o Salgueiro Negro sendo completamente destruído, ela tentou atacar as Trixes, mas não conseguiu. A Miele viu isso, querendo salvar a irmã, se jogou na frente do feitiço que as três iam lançar na Flora e acaba caindo dentro da água, completamente poluída do Salgueiro Negro. A Flora, vendo isso, não pensa em duas vezes antes de pular na água para tentar salvar a irmãzinha. E ela consegue, ela pega a irmãzinha, usa um poderzinho dela, uma bola de proteção, né, da magia da natureza, e consegue fazer a irmã voltar para cima e ficar a salvo. Enquanto ela é meio que engolida pelas algas que estão lá embaixo. Mas, no meio de todo aquele choque e até mesmo aquele sentimento de tristeza, algo especial acontece. O Salgueiro Negro, ele consegue se curar. Ele quase que chora. O que ele transborda é uma lágrima, algo que se assemelha a uma lágrima. No caso, é uma gota de água que cai e consegue purificar toda a água que tinha sido poluída pelas Trixes. E nisso, a Flora consegue voltar. E dessa vez com o Enchantix. Porque para você conseguir o Enchantix, você tem que se sacrificar de alguma forma. Sacrificar algo que você ama. No caso, se sacrificar. O foco é esse. A maioria das Winx se sacrificaram. Elas se jogaram na frente para proteger as pessoas que mais amavam. E com a Flora não foi diferente. Um detalhe importante nessa partezinha que eu estou mostrando aqui no vídeo
não da história, mas aqui no vídeo. Eu coloquei esses laços azuis no cabelo dela, porque no cabelo dela, na transformação, tinha uma coroa azul. Eu não tenho essa coroa, então para representar a coroa eu coloquei os laços, que eu achei bem bonitinho e que ficou uma gracinha, pelo menos eu achei uma gracinha. E, enfim, ela consegue se transformar e conseguem salvar, né, o Salgueiro Negro e, se não me engano, a Faragonda também. Agora que elas têm a água do Salgueiro Negro. Enfim, essa foi a transformação da Flora no Enchantix. É uma transformação que eu acho linda. Na verdade, todas as transformações do Enchantix eu acho lindas demais, lindas. Até mesmo a da Bloom. Eu vejo muitas pessoas criticando, mas eu até que gosto da Bloom. Infelizmente, eu tenho que concordar com algumas pessoas dizendo que ela teve o privilégio de não ter que sacrificar nada e muito mais se sacrificar pra algo. Mas eu também sei que ela estava perdendo algo muito importante. Ela não conseguia lutar de igual para igual as amigas dela. Ela estava meio que sendo um estorvo para as amigas. E isso fez com que ela tentasse o Enchantix, tipo assim, forçasse o Enchantix por causa disso. Mas o foco aqui não é a Bloom, só que eu gostaria de abrir esse parênteses, porque as Winx são duas. Duas? Não, são... Eu vi aqui, eu clicando no 2 e eu pensei duas. Não, são 6. As Winx são 6, então, mesmo que eu esteja falando sobre a Flora agora, eu também falo sobre as outras em outros episódios, digamos assim. E principalmente porque às vezes eu esqueço alguma coisa ou eu quero comentar sobre elas, então acho realmente legal essa troca, porque mostra que elas também são conectadas de certa forma. E também mostra que todos os vídeos são conectados, já que todos falam sobre uma personagem específica, mas nem sempre é só sobre a personagem. Às vezes eu posso falar sobre outras personagens no meio do caminho. E um detalhe bem importantezinho nessa parte, eu não sei se eu comentei no início do vídeo, mas nessa parte eu ia colocar 2 looks pra ela. Um look que seria o conjunto do vestido e outro que seria uma camisa e uma calça. Infelizmente eu não tava achando nenhuma calça e nenhuma camisa boa o suficiente pra Flora como fada. Então eu só desisti, cortei essa parte do vídeo pra não ficar grande, porque normalmente teria 50 minutos de vídeo e eu teria que reduzir bastante, então eu só corto essa parte pra não ter que... não deixar vocês vendo uma parte desnecessária. E de resto, eu achei essa roupinha bem bonitinha, sinceramente. Não é algo que eu estava esperando, né? Eu não estava esperando uma roupa desse jeito. Eu pensei que eu ia conseguir alguma coisa bem parecida com a original, mas acho que essa roupinha é boa o suficiente. Tem os girassóis e acho que é um lírio branco, que representa bastante da flora e da natureza, né? E eu consegui fazer também o sapatinho bem bonitinho, com algumas borboletas. Então eu sinto que eu consegui fazer o meu melhor. E como eu disse, não é pra ser uma cópia da personagem. É só, tipo, um tipo de releitura. Eu não sei se o termo correto seria releitura, mas é o meu jeito de ver a personagem e de fazê-la no T-104. Eu estou fazendo as asas agora. E acredito que eu já tenha comentado sobre todas as aspirações e traços que eu coloquei nela. Entusiasta dos Elixires, esse é o nome correto. Eu não lembro se o Entusiasta dos Elixires veio com a expansão das fadas ou das bruxas, mas independente, pra Flora seria boa as duas formas. Eu acho que ela não se importaria de usar um caldeirão, por exemplo. Mas, enfim, eu coloquei esses 3 traços específicos nela porque realmente representa a personagem em si, é a característica principal dela. Agora eu tô fazendo 360, então já vou aproveitar aqui pra agradecer vocês que ficaram até aqui o final do vídeo, lembrar vocês de curtirem, comentarem e se inscreverem no canal, que isso ajuda muito. Muito obrigada também por terem paciência de me escutar. Se vocês não viram isso aqui no mudo, então... obrigada também por ter pelo menos assistido e visto eu fazendo a personagem. Mas é isso. Eu gostei bastante de fazer elas e no próximo episódio eu vou fazer as outras. É isso. Obrigada novamente. Tchau. Beijos.